Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Êxodo, capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão teu irmão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o Faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante do Faraó para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do Faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio de seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia, o coração do Faraó se endureceu e ele não os atendeu como o Senhor tinha dito. Então, o Senhor disse a Moisés: O coração do Faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã, vai falar com o Faraó, ele estará junto às águas. Fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: Deixa o meu povo ir para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor: Assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus açudes, para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio diante dos olhos do Faraó e de seus subordinados, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim o coração do Faraó se endureceu e não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio sem dar atenção ao caso. Então todos os egípcios cavaram as margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber da água do rio. E passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao Faraó e dize-lhe que assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me cultue.
Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em grande quantidade, que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e subirão na tua cama e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo, e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus subordinados. Depois, o Senhor disse a Moisés: manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao faraó: terás a honra de escolher. Quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio? O faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo o faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. Então o Senhor disse a Moisés: manda Arão estender a vara e ferir o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles fizeram assim. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo por meio de seu ocultismo para produzirem piolhos, mas não conseguiram. Os piolhos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. No entanto, o coração do faraó se endureceu e ele não os atendeu como o Senhor havia falado. O Senhor disse mais a Moisés: levanta-te bem cedo e vai ao encontro do faraó. Ele estará junto às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios e até o chão em que pisam ficarão cheios desses enxames. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este milagre acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa do faraó e nas casas dos seus subordinados, e por toda a parte a terra do Egito foi assolada pelos enxames de moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nessa terra. Moisés respondeu: isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Então Faraó disse: eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Moisés respondeu: ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do Faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Mas que o Faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor.
E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e afastou os enxames de moscas do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou nem sequer uma mosca. Mas o faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir. Capítulo 9. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível, mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e de tudo o que pertence aos israelitas, nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isso nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez, e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar, e de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinza no forno, e Moisés a espalhará para o alto diante do faraó, e ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas infeccionadas nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. E Moisés a espalhou para o alto, e tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os atendeu, conforme o Senhor havia falado a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Do contrário, dessa vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas, na verdade, para isso te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não deixando ir? Amanhã, por volta dessa hora, enviarei uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo homem e animal que se acharem no campo e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do faraó que temiam a palavra do Senhor mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos, mas quem não se importava com a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os animais, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra, e o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Dessa vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés lhe respondeu:
Assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como seus subordinados. Assim, o coração do faraó se endureceu e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Concluímos mais um dia da semana 5 do ano bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para se inscrever no canal e não perder nada que for publicado aqui. Curta também esse episódio e compartilhe com mais alguém. Vamos fazer a palavra alcançar muitas pessoas. Vamos avançar juntos por essa jornada na Palavra de Deus. E amanhã, você sabe, a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você.